Gostaria que vocês abrissem sua Bíblia aí, não é a mensagem ainda, né? No livro de Salmos, no capítulo 8. Salmo 8? Salmo 8. Só para acompanhar a leitura. Salmo capítulo 8. Vamos nos deleitar na leitura do Salmo. Se você estiver nesta noite com seu coração aflito, apreensivo, só para acompanhar, tá? Vamos lá. Ele tem um títulozinho aí em cima. Qual é o título? A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Esse salmo é um salmo de Davi. E ele diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Dê-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico em toda a terra e em toda a terra. A minha tem: como é magnífico o teu nome em toda a terra. Que seja que nós possamos estar sempre louvando esse Deus. Aqui tem uma passagem que ele diz que em nossas mãos foi colocado o quê? Todos os animais. Todos né? os animais. Toda a natureza. Mas através disso nós devemos o quê? Glorificar o nome de Deus. E o salmista diz assim: como é magnífico o teu nome sobre nós. Que nós possamos estar sempre, né, com a nossa fé, com a nossa gratidão em alta para com esse Deus. Se nós estamos passando por tribulação, clame ao Senhor. Se estamos alegres, clame ao Senhor. Se estamos com dificuldade, clame ao Senhor. Se estamos na bonança, clame ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que em tudo dá graça. Né? Neste momento nós vamos ouvir um louvor aqui com a nossa irmã Vitória. Né? E logo depois nós ouviremos a mensagem para esta noite. A paz do Senhor, igreja. Amém. Esse louvor eu dedico a todas as mães que estão aqui hoje. A Nancy, a Irá, a Tereza e principalmente a minha mãe querida que está aqui. Amém. Parece que não tem mais fim. O oceano
Glória a Deus. Meu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, doce de amor que é sem fim. Oh, Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Eu te amo, mãe, você tá no meu coração. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Oh, Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha mãe. Te amo, mãe, você é muito especial, sempre esteve comigo nas horas mais difíceis. Não só ela, como Tereza, Irá, Nancy, estão todos no meu coração. Eu amo muito vocês. Amém. Uma bênção, né, irmãs? Um privilégio ter uma filha como Vitória. Quer que eu pegue água pra você? Que Deus sabe que você merece uma filha assim, Uma muito filha, com amorosa. certeza. Deus sabe que coloca todo mundo. Essa nossa jovem, ela é muito especial. É a nossa compositora, viu, gente? Ela é compositora. Ela já compôs algumas músicas. Outro dia ela cantou uma lá com Deus. Deus tem abençoado a Vitória de uma forma maravilhosa. E sabe também que ela, desde pequena, é usada por Deus, né? Quer abraçar todo mundo. Glória a Deus. Deus seja louvado. É muito bom, né? Ver pessoas que ainda têm com espontaneidade, né? Que tem demonstrado que sente que é o amor, né? Deus tem colocado. Te amo, mãe. Na vida dela e ela tem, né? Tem espalhado, tem sido um canal também de bênção para as pessoas que a cercam. Isso é muito, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis 3. Vamos meditar na palavra de Deus agora. Eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa. Somente nós duas estávamos ali. De noite morreu o filho dessa mulher, para quanto deita sobre ele. Levantou-se à meia-noite e, enquanto dormia tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus lábios e o deu à luz.
disse a outra mulher: Não, mas o rico é meu filho, o teu é o meu. Todas tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Mulheres, a Bíblia diz, no versículo 16, que elas eram 2 prostitutas. E nos tempos antigos, não eram como os tempos atuais, em que tinha diversidade de opções de trabalho. Naqueles tempos, as mulheres que não tinham marido tinham que se prostituir, vender o seu corpo para obter o sustento. E a Bíblia diz que essas 2 mulheres, elas eram prostitutas. Em algumas versões da Bíblia tem escrito a palavra meretrizes, que é o mesmo significado. E a Bíblia também diz que as 2 procuraram quem? O rei Salomão. E procuraram o rei com um problema em comum. Todas 2 diziam ser mães da mesma criança que estava viva. E no contexto da história, elas relatam para o rei detalhes do ocorrido antes delas 2 procurarem o rei Salomão. Diz que essas 2 mulheres moravam na mesma casa. E diz que essas 2 mulheres, na mesma semana, deram à luz. Uma deu à luz e 3 dias depois, a outra também concebeu um filho. Nós sabemos que quando uma mulher está grávida e ela dá à luz, ela precisa de cuidados especiais, não é? É verdade. Mas a situação dessas 2 mulheres perante a sociedade era bem complicada. Elas não tinham família, não tinham marido, né? Estavam numa situação complicada diante da sociedade, pois eram 2 prostitutas e moravam juntas na mesma casa. Então, uma era a companhia da outra. E nessa situação em que elas deram à luz, a Bíblia diz que ninguém estava ali com elas, apenas elas 2. E diz que as 2 tinham um filho, só que à noite, o filho de uma dessas mulheres, por descuido dela, a Bíblia relata que ela se deitou por cima do filho, provavelmente sufocou, e este morreu. Mas esta, não se conformando, na calada da noite, foi lá no leito da outra, colocou o filho morto e pegou o filho vivo. E quando a outra mulher, a prostituta, acordou e para dar de mamar seu filho, percebeu que aquela criança não era dela. E como em toda nação existia um rei, e este rei também julgava a causa do seu povo, foi essas 2 mulheres com a criança viva para que o rei resolvesse o problema das 2. E apresentaram este problema ao rei. E a Bíblia diz que Salomão, ele era um rei muito sábio. Ele tinha muita sabedoria. Mas ele não tinha aquela sabedoria que a gente adquire na escola, na faculdade, ou por ser muito culta, por ler muitos livros, né? Porque a leitura é uma coisa boa. A leitura nos traz conhecimento. Mas Salomão tinha um chamado especial. Salomão era filho do rei Davi. Salomão pediu sabedoria a Deus. E Deus deu a ele problemas para ele resolver. E através disso ele exercitou aquilo que Deus já tinha outorgado na vida dele. E eu fui pesquisar acerca do que significa a palavra sabedoria. Diz o seguinte, sabedoria é o substantivo feminino, que é característica de uma pessoa sábia, e significa que tem muito conhecimento intenso e profundo de várias coisas.
E na questão aqui estamos falando de um rei. E Salomão não titubeou. Elas relataram o ocorrido com riqueza de detalhes. E no diálogo dessas duas mães, eu achei algo interessante. Lá no versículo 22, diz assim, ó. Uma diz, não, mas o vivo é meu e o morto é teu. E a outra diz assim, ó, não, o morto é teu e o vivo é meu. Dessa forma elas falaram diante do rei. Então o rei disse assim, ó, traz aí uma espada. A gente vai resolver esse problema. Eu imagino que as pessoas que estavam presentes ali naquele lugar ficaram perplexas. Uma espada? Será que ele ia mandar cortar a língua das mulheres para acabar com aquela discussão? Porque a gente que é mulher, vocês sabem, a gente fala demais, né? A gente fala até além. Exatamente. É verdade. Mas a espada não era para cortar a língua delas, não. O rei pediu que um soldado dividisse a criança no meio. Ó, divide aí. No 25 diz assim, ó. O rei diz assim: divide em duas partes o menino vivo e dai a metade a uma mulher e a metade para outra. Vocês acham isso justo? Não. Quando a gente briga por alguma coisa, nós que somos mães, quando nossos filhos brigam por alguma coisa, a gente às vezes fala, tem que compartilhar, né? Compartilhar. Não é o meu caso, porque eu só tenho um. Mas, como? O assunto em questão é acerca de uma criança. Como é que compartilha? Como é que divide? Sabemos que ao dividir a criança ao meio, o que aconteceria com aquela criança? Morreria. Não sobreviveria. Em condição de cada uma ficar com a metade de uma criança morta. Mas quando o rei Salomão falou isso, para que pegasse uma espada e dividisse a criança no meio, a Bíblia diz que a verdadeira mãe do filho vivo, na minha Bíblia, tem escrito assim, ó, no versículo 26. Quando a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, ela falou assim, ó, porque o amor materno se aguçou do seu filho. Ela falou assim, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum mateis. Ela abriu mão do seu filho e disse que podia entregar a outra mulher que também se dizia ser mãe. E a outra, a mãe falsa, digamos assim, que estava fazendo questão de um filho que não era dela. Ela disse assim, ó, ainda lá no versículo 26, diz que ela falou assim, ó, nem eu, nem tu, seja dividido. Essa mãe não tinha amor, né? Com certeza, porque o filho não era dela. Então, o rei, ele ali deu o veredito para essa situação. Ele disse assim, olha, dai a primeira ao menino vivo, não mateis, porque esta é a verdadeira mãe. E com isso, o rei Salomão resolveu essa questão entre aquelas duas mães. Não houve mais questionamento. Porque a verdadeira mãe teve um amor abnegado. Ela preferiu se privar de cuidar, de criar, de ver seu filho crescer, de vê-lo chamar de mãe, do que a vê-lo morto. E no versículo 28 diz que todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito pelo rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. E nós precisamos ter cuidado com relação às pessoas que nos relacionamos. Precisamos ter cuidado com o que falamos. Porque às vezes nós também julgamos. E de
forma errada. E algumas pessoas dizem que nós não nos é outorgado o direito de julgar. Mas nós podemos sim julgar. Em retidão, segundo a Bíblia. Julgar com a reta justiça. Quando proferimos algo, devemos ter cuidado. No devocional diário de hoje, no dever que fizemos de manhã, no último parágrafo, o autor deixa uma mensagem importante para nós, que diz assim, não perca a oportunidade de conversar com o Eterno por meio da oração. Ele está sempre disposto a ouvir e agir em favor dos seus filhos, nos transformando em pessoas mais capazes, bondosas e melhores do que fomos ontem. As maiores vitórias são conquistadas pela comunhão com Deus. Amém. Lembram da história do pequeno Antônio, que eu contei aqui, Antônio Miguel? É um bebê que nos seus 5 meses sobreviveu ao desastre. E a vontade da sua mãe era simples, mas enfática. Ela só queria que seu filho vivesse. Ela não estava nem pensando nela, estava pensando somente no seu filho. Como essa mãe, ela não estava nem pensando nela, nos sentimentos dela. Ela estava somente pensando no seu filho. Vamos ficar de pé e vamos ouvir. Oi, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que nós iremos postar. Um beijo, obrigada